Para o Brasil, a COP27 tem uma importância extra, já que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai comparecer. Sobre isso, a gente vai conversar agora com Pedro Cortes, que é professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, um bom dia para você. Bom dia, Jairo. Bom dia, Nicole. É um prazer falar com vocês. Bem, para a gente poder começar a nossa entrevista, o que a gente viu, professor, foi um certo desgaste com outros países no cenário internacional durante a gestão do presidente Bolsonaro na questão climática. O que a gente pode esperar com a presença do presidente eleito Lula? Uma retomada de diálogo e também a expectativa de que o Brasil seja um dos agentes mais atuantes e haja até com uma possível liderança na questão climática no mundo? Sem dúvida, Jairo, o fato do presidente eleito Lula ter sido convidado a participar da Conferência do Clima, isso já mostra uma diferença de perspectiva em relação ao Brasil, né? O fato de o Brasil ter o presidente eleito presente e ele ter, no seu discurso, já manifestado uma importância muito grande em relação à questão climática, combate ao desmatamento, então mostra que há um compromisso do novo governo em realmente mudar o cenário atual, ou seja, combater o desmatamento, combater as queimadas, aproveitar os recursos naturais da Amazônia de uma maneira muito mais racional. Então, isso vai colocando o Brasil de volta ao protagonismo que ele já ocupou há alguns anos. Professor, qual deve ser a pauta, né, dessa COP27, até tendo em vista que teve o Acordo de Paris lá em 2017, salvo engano, 2015, né, em que o mundo pretendia diminuir ali, limitar, né, o aumento da temperatura em 1,5 grau até o fim do século, e a gente já teve um aumento da temperatura em pelo menos 1,2 grau. Qual deve ser a pauta dessa vez? Bom, Nicole, uma pauta importante que deve ocupar um espaço considerável dentro da próxima COP é a situação da Europa. Por quê? Após a Convenção do Clima no ano anterior, ela incluiu na taxonomia, né, na classificação de fontes de energia sustentáveis, o gás natural. Isso, obviamente, foi motivo de grande polêmica dentro da Europa, mas o gás ele foi incluído como combustível de transição para que ela pudesse atingir as suas metas, as metas que foram acordadas, né? O problema é que hoje esse gás não está mais disponível. A Rússia praticamente cortou todo o fornecimento de gás e a Rússia era o principal fornecedor de gás para a Europa, o que está fazendo com que usinas termoelétricas que estavam para ser descomissionadas, né, ou seja, desativadas, elas continuem em ação e outras que foram desativadas, movidas a óleo ou a carvão, elas voltem a ser utilizadas numa tentativa de resolver, ao menos parcialmente, os graves problemas que a Europa vem enfrentando em relação ao suprimento de energia, inclusive com as contas, né, de gás, contas de energia para o consumidor normal subindo a valores muito, muito elevados. Então, o fato dela não contar com esse combustível de transição como ela pretendia, isso pode e certamente vai comprometer as metas que ela acordou. Então, o importante agora para a Europa é rediscutir essas metas e encontrar novas fontes com zero emissão ou com emissões muito baixas. E isso coloca em perspectiva, embora não tenha sido comentado ainda, a retomada do uso da energia nuclear, que eu particularmente não considero uma solução adequada por conta do passivo ambiental que o combustível nuclear ele pode deixar, porque mesmo quando ele não é mais utilizado, ele tem um poder de contaminação muito grande. Lembrando, a França já utiliza para a sua geração de energia elétrica, cerca de 70% dela é feita com usinas nucleares. Por outro lado, a Alemanha, recentemente, desativou todas as suas usinas nucleares, né, dizendo, olha, nós não queremos mais contar com esse tipo de fonte no continente. Então, pode ser, inclusive, que esse tipo de discussão ele venha a permear a COP, no sentido de falar, olha, já que nós não contamos com o gás, nós vamos ter que investir em outras fontes eólicas, solar,
e também, eventualmente, a energia nuclear, o que pode criar ali uma certa dissidência, uma discordância muito grande dentro do bloco europeu. O mundo também não contava com essa guerra na Ucrânia, né? E com todos os impactos que isso teria para a questão energética, né, Jairo? É verdade, né? Acaba afetando muito, né? A gente tem acompanhado toda essa questão desde fevereiro deste ano. E agora uma outra pergunta que eu quero fazer, aproveitando já que a gente está falando desse contexto geopolítico. Professor, na sua avaliação, a COP ela tem de fato poderes de ajudar a pressionar os seus signatários na redução da emissão desses gases? Ou até de influenciar países que são os grandes poluidores do mundo, como Estados Unidos e China, a reduzirem essas emissões, a criar um espaço onde as pessoas de fato pensem no futuro do planeta e não somente nas suas economias? Olha, Jairo, até recentemente a COP, até a última edição, a COP, ela era mais um acordo consensual, onde os diversos integrantes apresentavam suas intenções, suas propostas de emissão, né? Cada país apresentava aquilo que poderia fazer ou gostaria de fazer, mas não havia necessariamente uma punição caso o país não atingisse as metas acordadas, né? Mas há um movimento dentro da COP, dentro das Nações Unidas, para que haja algum tipo de penalização caso os países não consigam atingir as metas acordadas. É claro que isso é motivo de grande polêmica, porque criaria, né, uma jurisdição internacional no sentido de punir países, e isso poderia fazer com que os países reduzissem as suas intenções, né, no sentido de diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Mas ainda é alguma coisa prospectiva, né, essa intenção de eventualmente punir os países por não atingirem suas metas. Ainda não há nada disso nesse sentido, e até o momento a COP ela funciona como um grande acordo. E o que pode acontecer com os países, como vem acontecendo com o Brasil, né, que se propôs a reduzir desmatamento, queimadas, no final passar vergonha, né, porque se não consegue cumprir, a não ser que hajam motivos relevantes, motivos significativos, como é o caso de uma guerra, por exemplo, é necessário que um país explique o porquê não está conseguindo fazer isso, mas não há, no momento, nenhuma punição real, por exemplo, uma sobretaxa a produtos exportados ou alguma coisa desse tipo aplicada internacionalmente. Perfeito, nós conversamos agora com Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, obrigada, viu, pela entrevista, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Agradeço, um bom dia a todos.